Boa tarde, irmãos e irmãs. Boa noite, novamente. Eu estou sempre... Olha, para mim o horário é tarde, tá vendo? Bom, é o cérebro que tem essa fixado aí. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar sequência à palavra do Senhor que nós estivemos compartilhando ontem e vamos estar compartilhando nesses dias, e vamos fazer mais, primeiramente, uma oração ao Senhor, para nos colocarmos nas suas mãos. Amado Pai Celestial, somos tão gratos pela possibilidade, o privilégio de reunir-nos no Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, e nos assentarmos aos Teus pés e ouvir a Tua palavra, ouvir a palavra que vem da boca do Teu Filho, pelo Teu Espírito Santo bendito. Que Ele venha nos ensinar, a nos abrir o coração, a mente, o entendimento, para nós recebermos a Tua palavra, a luz que vem da Tua palavra no coração, a vida que vem da Tua palavra nos nossos corações. E por essa vida nós possamos contemplar o rosto bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, através da Tua bendita palavra. Pelo poder do Teu Espírito Santo, que opera em nós e trabalha em nós profundamente, para nos conformar à imagem do Teu Filho. Nós pedimos tudo no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos ler novamente o versículo que nós lemos ontem, capítulo 3 de 2 aos Coríntios, versículo 18. 2 aos Coríntios 3, 18. E todos nós, com a cara descoberta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, a imagem da glória do Senhor, como pela ação ou trabalhar do Espírito Santo de Deus. Ontem nós explicamos o que quer dizer Paulo um pouco com essas palavras no contexto de 2 Coríntios. Hoje nós vamos nos fixar mais em dois pontos aqui. O primeiro, o que significa o contemplar da glória do Senhor? O que quer dizer Paulo com contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo? E o segundo, o que significa sermos transformados de glória em glória? Como nós somos transformados pela contemplação da glória do Senhor? Para a primeira parte, então, falarmos da glória do Senhor Jesus que nós contemplamos, vamos ler no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos do Senhor. Na verdade, ele foi o mais próximo do Senhor de todos os apóstolos. Ele se chama a si mesmo, no seu evangelho, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado por Jesus. E isso não porque o Senhor amasse ele mais do que os outros discípulos, mas porque ele experimentou um relacionamento muito mais próximo do que todos os outros discípulos com o Senhor. Ele foi o mais próximo deles na intimidade do Senhor. E isso porque ele foi escolhido pelo Senhor também para nos transmitir algumas coisas profundas do Senhor e nos ensinar coisas que outros discípulos não perceberam, não conheceram tão profundamente quanto João. E isso o que nós temos no seu evangelho. Então, ele diz assim, versículo 14: E o verbo, aquele verbo eterno, que estava eternamente com Deus, que é eternamente Deus com Deus, que está eternamente face a face com Deus, e que é a expressão plena, perfeita de Deus desde a eternidade, esse verbo se fez carne. Se fez carne. E João escolhe essa palavra propositadamente. Ele poderia ter dito se fez homem, porque é isso que ele quer significar. O verbo se fez homem, humano. Mas ele usa a expressão mais específica, carne. Por quê? Porque João quer enfatizar não apenas que o verbo se fez homem no sentido da humanidade, no sentido essencial. Porque no pensamento grego, por exemplo, a essência da humanidade não era física, não era material, era espiritual. Então ele não quer dizer que o verbo apenas se fez espiritualmente homem, mas literalmente, materialmente, biologicamente, se você quiser, homem.
Ele tomou a nossa carne física, a nossa natureza humana completa, incluindo a nossa carne física. E nessa carne, por isso é a ênfase, nessa carne física, ele revelou a glória de Deus. A glória de Deus foi revelada na carne física do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante para entendermos o que nós vamos falar hoje. Então diz assim: aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa expressão aí, habitou entre nós, não sei como está nas suas Bíblias, pode ser diferente, significa literalmente, ele pôs a sua barraca, literalmente a sua tenda entre nós. Porque João está fazendo alusão ao tabernáculo de Moisés. Assim como Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, e a glória de Deus, a Shekinah de Deus, desceu e entrou e habitou nesse tabernáculo entre o povo de Israel. Assim também em Cristo, a glória de Deus veio para habitar na tenda física do seu corpo físico e aí manifestar-se aos homens. A glória de Deus entrou no mundo em Jesus Cristo. O verbo se fez carne, o verbo é a glória de Deus. E então, por isso ele diz, e vimos, ou contemplamos sua glória. Glória como a glória do unigênito do Pai. Contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ontem eu disse que essa expressão é o resumo de todo o Evangelho de João. Todo o Evangelho pode ser resumido nisso. Contemplamos a sua glória como do unigênito do Pai. Nós temos várias coisas muito importantes que João está afirmando. Aqui o que nós temos é o chamado prólogo do Evangelho. E a função desse prólogo é resumir as verdades fundamentais que logo João vai expressar ao longo do Evangelho. Mas aqui ele está resumindo quais são os pontos centrais, principais, que ele vai tratar logo depois. E um dos pontos, o mais importante de todos, é e nós contemplamos. Ele se fez carne e nós contemplamos a sua glória. Aquele que é a glória eterna de Deus. Você sabe, como diz Hebreus, que ele é o resplendor da glória do Pai, eterno. Ele é o brilho refulgente da glória do Pai, eterno. Então, essa glória eterna colocou seu tabernáculo no mundo, na carne de Jesus Cristo. E entrou no mundo. E nós vimos a sua glória, mas a sua glória. Pensa um momento aqui. Quando eu penso isto, fico tão impressionado com o que João está falando. Porque quando você falar para um judeu, se você falar para um judeu e dizer, nós vimos a glória de Deus, o que pensaria um judeu? Imagina, quem que viu a glória de Deus alguma vez? Eles pensariam, lá, Moisés no monte. E a glória de Deus era tão impressionante que o brilho da glória ficou fixo no rosto dele. Ontem nós falamos isso. Isaías lá, capítulo 6, o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto, sublime, e aí diz, por cima dele havia serafins, e eles cantavam constantemente, e toda aquela visão da glória de Deus. Santo, santo, santo. Uma visão tanto assim que Isaías caiu como morto. Mas João está falando de outra coisa. Nós vimos sua glória, mas não era uma glória refulgente, não era uma luz que bate em você e você cai morto diante dela. O que glória eles viram? Mas ele diz que uma glória tão grande que é maior da glória que viu Moisés e todos os profetas do Velho Testamento. Mas não foi uma glória que batia em vocês como uma luz que ninguém consegue suportar. A glória da santidade de Deus revelada foi ainda maior. Mas como assim? Muitas pessoas viram Jesus Cristo, mas não ficaram, não viram. Você não tem que imaginar que as pessoas, quando viam Jesus, viam como se fosse assim, uma luz ao redor dele. Ele não tinha uma luz ao redor dele. Para a maioria das pessoas, ele era um homem muito comum, como todos nós. Mas João diz, nós vimos a sua glória. A glória que ele tem desde a eternidade. Qual que é a glória dele? Aqui então está a chave da glória que Cristo revelou e a glória que ele compartilha conosco. Qual que é a glória que ele revelou no mundo? Que é maior ainda que a glória que viu Moisés e viram os profetas. Glória
como o Filho unigênito do Pai. Essa é a glória que ele revelou no mundo. A glória que ele tem, que é própria dele, que vamos dizer assim, faz parte da essência mesma dele. Ele é o Filho único e amado do Pai. Agora, a palavra grega que João usa aí é monogenes, que se traduz como Filho unigênito. E, na verdade, muitos de nós lemos essa expressão e não entendemos muito. O que quer dizer unigênito? É uma palavra que as pessoas usam no português, ou mesmo no espanhol, comumente. Uma palavra que não é usada. No grego era usada. Monogenes. Essa palavra tem um fundamento no Velho Testamento. Na verdade, está tirada do Velho Testamento, das traduções gregas do Velho Testamento. O Velho Testamento foi traduzido ao grego, primeiro na versão chamada dos 70, ou Septuaginta, e depois tinha outras versões gregas que foi traduzido. E João, que conhecia essas traduções gregas, está usando essa expressão porque ela tirou de duas passagens do Velho Testamento. E as duas passagens falam exatamente do mesmo. A primeira é quando Deus falou para Abraão. A última vez que Deus falou e ele disse: pega teu filho e leva teu filho e oferece ele em sacrifício para mim. Você lembra disso? Mas Deus disse assim: pega teu filho, teu único e amado filho. E aí, o grego diz monogenes. A versão grega. Monogenes. Teu único e amado filho, e oferece ele em sacrifício. Sacrifica teu filho por amor de mim. Essa é a primeira vez. A segunda é quando Jefté volta da sua vitória. Aquele juiz volta da sua vitória e ele tinha jurado, feito um juramento, apressadamente, erradamente, mas ele fez um juramento. A primeira pessoa que vir sair para me cumprimentar quando eu voltar da vitória, eu oferecerei a Deus em sacrifício. Você lembra disso? Então a Bíblia diz assim: quando ele voltou, a sua filha, a sua única e amada filha, monogenes, veio para cumprimentá-lo. E ele ofereceu essa filha, erradamente, mas teve que oferecer a sua filha, amada e única, em sacrifício. Então João está nos lembrando dessas duas situações. Uma pessoa oferece aquilo que mais ama. O que você mais ama? O filho único e amado. Isaac ou a filha de Jefté. É o sacrifício mais grande que um ser humano pode fazer. Você imagina, existe algum ato maior de amor que oferecer o filho que você ama, único? Porque se você tivesse muitos filhos, pode ser que até mesmo seria terrível. Mas se você tiver um único filho, que você ama profundamente, amado por você, e o oferece em sacrifício. Então, por isso João diz, aquele filho único e amado de Deus. Porque o Evangelho de João, e aqui vem o importante, no Evangelho de João, a glória do filho sempre está associada com o sacrifício do filho. Sempre. Vou ler algumas passagens para os irmãos entenderem. No mesmo Evangelho. Vamos ir aí para o capítulo... É por isso que João está citando esses textos para as pessoas que conhecem o Velho Testamento, entenderiam imediatamente o que ele quer falar. Porque, veja bem como ele diz. Por exemplo, no capítulo 13, versículo 31. João 13, 31. Nós estamos aqui no contexto do cenáculo, a última refeição, Páscoa que o Senhor teve com os discípulos, a noite que ele estabeleceu a ceia do Senhor com eles. Mas o João não fala da ceia, do momento da ceia, nos fala das palavras que o Senhor falou essa noite para eles, o discurso chamado do cenáculo, que vai desde o capítulo 13 e termina no capítulo 17 com a oração do Senhor. Ainda que muitos comentaristas acham que a metade do discurso está dentro do cenáculo e a metade está de caminho para o jardim de Getsemane. Então, o Senhor está falando a eles e diz o seguinte, veja. Qual que é a ênfase central desses
5 capítulos. Está aqui no capítulo 13, versículo 1, para nós entendermos. Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora. A hora de Jesus, no Evangelho de João, sempre significa apenas uma coisa: a hora da sua morte na cruz. Sempre significa o mesmo: a hora da sua morte na cruz. Ele diz, no seu primeiro milagre aí em Caná de Galileia, diz para Maria: a minha hora ainda não chegou. Lembra disso? Depois diz para seus irmãos, capítulo 7, a minha hora ainda não chegou. Mas agora ele diz, a minha hora chegou. Viu? Que hora é essa? A hora da sua morte na cruz. Porque para isso ele veio ao mundo. Para isso o Filho único e amado de Deus entrou no mundo e se fez carne. Então, sabendo Jesus que chegar a sua hora para passar deste mundo ao Pai, e isso aconteceria através da morte e a ressurreição. E aqui, olha, aqui está a ênfase. Tendo amado aos seus, que estavam no mundo, os amou até o fim. Essa é a ênfase. Quer dizer, daqui para frente, a grande ênfase do Evangelho é o supremo amor de Cristo pelos seus. É esse amor que levou ele ao sacrifício supremo, de amor supremo, na cruz. Então, essa é a ênfase. Aqui os amou até o fim significa duas coisas. Significa que os amou até o fim, no sentido que até o fim, até o momento último da cruz, ele nunca desistiu de amá-los. Não houve nada que conseguisse que ele recusasse ou saísse daquele caminho que estava marcado para a cruz, por amor aos seus. Nada. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nada do que aconteceria com ele conseguiu tirar ele fora do propósito do seu amor, de dar sua vida pelos que ele ama, ou amava. Por nós. Os amou até o fim. Segundo, supremamente, perfeitamente, com a máxima expressão de amor possível. Então, a ênfase de João que no sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz, a morte de Cristo na cruz, é a máxima expressão possível, é a suprema e perfeita expressão do amor. Essa é a palavra grega que ele usa aí, se traduz como fim, teleios, perfeito, máximo, completo. Então, essas duas coisas estão na mente de João nesse tempo em que o Senhor está falando com os discípulos. O que vai ser revelado agora é o supremo amor de Cristo pelos seus. E agora vamos para aquele versículo que eu queria ler para os irmãos. Capítulo 13, versículo 31. Logo que saiu, Jesus disse: agora foi, presta atenção, glorificado o Filho do Homem. Agora chegou o momento em que será glorificado, é glorificado o Filho do Homem. E depois diz: e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo. Isso parece muito difícil de entender, como que vai repetindo o mesmo, mas ele está falando de momentos diferentes. Por isso ele fala assim: ele foi glorificado, está sendo glorificado, e logo depois será glorificado. O que quer dizer com tudo isso? Que a glória do Filho se revela através de todo o processo da sua encarnação, mas particularmente e especificamente e principalmente na cruz, na morte na cruz e logo na ressurreição. É aí que se revela supremamente a glória do Filho único e amado de Deus. Então veja bem, ele deixou sua glória lá no céu. Essa glória resplendente, que nenhum de nós poderia contemplar jamais. Que nenhum de nós tinha condição de contemplar jamais, nem alcançar jamais, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Essa glória que os anjos contemplam eternamente, essa glória que os serafins cantam eternamente, santo, 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 essa glória que ele possui, sendo o único e eterno Deus, sobre todas as coisas, transcendente, poderoso, dono de todo. Todas as coisas estão na sua mão, tudo lhe pertence. As galáxias, os planetas, cada átomo desse universo é dele, e faz a vontade dele, e cumpre a vontade dele, e nada,
nem nada, nem ninguém pode desobedecer a sua vontade. Todas as coisas se dobram obedientes ante a voz do Senhor Jesus Cristo, desde a eternidade, porque Ele é Deus. Essa é a glória eterna que Ele deixou. E entrou no mundo para revelar no mundo uma glória ainda maior. É isso que João está dizendo. Qual é essa glória? A glória do supremo amor de Deus, que não podia ser revelada de outra maneira. Então, o Filho de Deus é glorificado através dessa suprema expressão de amor. Qual que é a glória do Filho? Qual é a glória? O que significa ser o único filho amado de Deus? Então vamos voltar para a história de Abraão e Isaac. Você lembra o que aconteceu aí? Vamos ler a história, porque penso que é melhor ler para nos lembrar um pouco o que aconteceu nesse tempo. Está em capítulo 20... Espera aí, vamos lembrar. 22, capítulo 22. A história é aí, 22:1. Aconteceu depois destas coisas que Deus pôs à prova a Abraão e lhe disse a Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. E vai-te a terra de Moriá e oferece-lo ali em holocausto. Uma oferta total, completa para Deus, sobre um dos montes que eu te direi. E levantou-se Abraão de madrugada e preparou o seu jumento e tomou consigo 2 servos seus e Isaque, seu filho, único, amado. E cortou lenha para o holocausto, para oferecer seu filho no holocausto, sacrifício. E levantou-se. Um holocausto é um sacrifício que se oferece apenas para Deus. De todos os sacrifícios de Levíticos, existe um sacrifício que é apenas para Deus. Os sacerdotes não tinham direito a tomar nada desse sacrifício, comer nada desse sacrifício, porque era um sacrifício total para Deus. De total consagração, de dedicação para Deus. Ele deveria ser queimado, consumido totalmente pelo fogo, porque era apenas de Deus. Esse é o significado do holocausto. Para Deus. E cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Agora, você pode ver a imagem? Abraão, o velhinho, pegou seu filho da mão e partiu. E o caminho inteiro, nós sempre focamos na atitude de Abraão. A fé de Abraão, tudo que Abraão fez, e tá, é certo fazer isso. Mas você já percebeu a atitude de Isaac? Ele não fala nada. Ele faz tudo o que o pai fala para ele. Ele não fica rebelde, ele não recusa, ele não fala, o pai, o que está fazendo você? O pai coloca ele, amarra ele, coloca sobre o altar, coloca lenha, e Isaac não faz nada. Porque ele é uma figura de Jesus Cristo. Ele é o filho amado e obediente do pai. E ele está disposto a fazer tudo o que o pai quer que ele faça. Então, o que significa ser o filho amado de Deus? Único e amado. O Evangelho de João coloca esta ênfase sobre Cristo, Jesus Cristo. Ser o filho de Deus significa que ele é o filho disposto a fazer em tudo, sempre, a cada instante, a cada momento, o que o Pai quer que ele faça. E ele glorifica o Pai na medida que ele é obediente ao Pai em tudo. Dessa maneira, ele dá glória ao Pai. E essa é a glória do Filho. A glória do Filho é amar ao Pai de uma maneira total, suprema, como um holocausto perfeito para Deus. Essa é a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se nós não entendemos isso, não entendemos ao Senhor Jesus Cristo. Não entendemos que movia o coração dele. Não entendemos que era aquilo que governava o coração do Senhor Jesus Cristo. O coração de Jesus é o coração eterno do Filho, que ama o Pai. E a única coisa que ele quer fazer desde a eternidade é agradar o seu Pai e fazer tudo o que o Pai quer que ele faça. Esse é o coração do Filho.
O filho não fala nada por ele mesmo. O filho não faz nada por ele mesmo. Tudo o que o filho faz é o que o pai fala. É o que o pai fala. E tudo o que ele faz é o que o pai faz primeiro. O filho simplesmente é um contemplador. Ele contempla, ele é o espelho. Por isso estamos falando disso. Ele é o espelho do pai. Ele é o espelho da glória do pai. O pai se reflete nele. E tudo o que o pai faz, ele faz também. Então, a vida inteira dele é a revelação da glória do pai. Tanto tempo faz que eu estou com vocês, Felipe. Vocês não têm me conhecido. Você não sabe que aquele que me vê, vê o pai? Porque o Filho é o verbo eterno do Pai. É a revelação eterna do Pai. Ele existe eternamente para ser a revelação do Pai. Não existe no Filho nada de desobediência, nem rebeldia, porque esse é o caráter íntimo, profundo dele. Então, na carne, na vida humana de Jesus Cristo, na humanidade dele, ele revelou a glória do Pai. E essa é a glória suprema do Filho. Amar o Pai dessa maneira, suprema e absoluta e total. Então, por isso João diz, estamos lendo essa passagem, agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Como vai ser glorificado o Filho do Homem através da morte? Porque na morte ele vai revelar seu supremo amor pelo Pai. O Deus que o mundo rejeita, o Deus que o mundo não quer obedecer, o Deus que o mundo não reconhece, não aceita. Ele mostra uma total aceitação, plena, total. Esse é o primeiro sentido. Ele é um holocausto, a sua vida inteira é um holocausto consagrado à vontade eterna do seu Pai. E segundo, é por amor a seu Pai que ele nos ama. Por quê? Porque tudo aquilo que o Pai ama, ele ama. Tudo aquilo que o Pai quer, ele quer. Tudo aquilo que está no coração do Pai, está no seu coração também. Ele é um, em pensamento, em coração, em vontade, em tudo, com o seu Pai. Mas a glória dele é fazer tudo segundo a vontade do seu Pai. É a glória do Filho. Então, quando nós voltamos para o primeiro capítulo, diz assim, e nós vimos a sua glória. Mas que glória é essa? Como Filho unigênito. Capítulo 1, versículo 13 de João. Diz, nós vimos a sua glória como Filho unigênito. O que quer dizer isso? O Filho que representa fielmente, totalmente ao Pai. Por isso, no livro de Apocalipse, ele é chamado da testemunha fiel e verdadeira. O que quer dizer isso? Que ele é aquele testemunha que representou fielmente, totalmente, perfeitamente a mente, o coração, a vontade do Pai no mundo. E por isso ele diz, nós vimos a sua glória como unigênito, Filho, amado do Pai, que faz tudo o que o Pai quiser, que obedece em tudo ao Pai. E depois diz, cheio de graça e verdade. E como é a glória que ele revela do Pai? Ele revela duas coisas, diz aí. Graça e verdade. Graça e verdade. Então, o que ele revela não é aquela glória brilhante que está no céu, mas o que ele revela é o mais profundo do caráter do Pai, a graça e a verdade. E é isso que nós vamos ver ao longo de todo o Evangelho de João. A graça de Deus em Jesus Cristo. Ele diz, a lei veio por meio de Moisés. Mas a lei, nós já vimos ontem o que é a lei. A exigência, a demanda, a justiça que Deus demanda de nós por causa da sua santidade perfeita, o que Ele exige de nós, e tudo isso está bem. Mas como poderíamos nós nos achegarmos a um Deus assim? Como poderia o homem se aproximar de um Deus assim? Ninguém pode. Todos ficamos destituídos da glória de Deus. Todos estamos fora dessa glória, porque essa glória nos consome. Por causa da perfeição de Deus e a nossa imperfeição e a pecaminosidade. Mas quando Ele se fez carne, o que nós vimos não é essa glória santa e perfeita de Deus, que Ele continua tendo nele mesmo, mas o que vimos é a glória da graça de Deus, o favor de Deus. É Deus que vem até nós, é Deus que se apresenta entre nós de uma maneira tão acessível. Você já pensou nisso? Os anjos ficam apavorados de contemplar, os serafins apavorados de contemplar a glória de Deus lá no céu. E agora, qualquer um, até o pecador mais grande de todos, maior de todos, podia aproximar-se de Jesus, de Deus, e falar com Ele.
Isso é graça. Deus vem para nós, fala conosco, vestido da nossa humanidade, da nossa carne. E aí nós vemos o mais profundo da glória de Deus, a glória da sua graça, no seu amor, no seu favor. Até onde pode chegar Deus para nos alcançar e nos amar. Então, toda a vida do Senhor Jesus Cristo é uma revelação dessa graça e da verdade, porque quando João diz aqui graça e verdade, veja o versículo 15. João deu testemunho dele e clamou dizendo: esse é de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Porque todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, o Filho amado, único e amado de Deus, que está no seio do Pai, Ele o fez conhecer. Mas a característica, o caráter que Ele revelou é o caráter do amor, da graça e da verdade de Deus. Essas duas coisas você vai ver sempre de mãos dadas no Evangelho de João. Quando o Senhor conversa com as pessoas, Ele sempre revela a verdade, a condição das pessoas. Ele nunca esconde a situação das pessoas, mas sempre o faz com graça. Nunca para condenar, sempre para salvar, sempre para dar vida. Você tem 5 maridos, eu sei que você já teve 5 maridos. E aquele que você tem agora não é seu marido. Isso poderia condenar a qualquer pessoa, mas ele disse isso para o quê? Mas agora estou eu aqui. E eu tenho uma água para você que você nunca vai conseguir nessa vida, nesse poço dessa vida de Jacó. Você, como aquelas pessoas que vão para o poço de Jacó buscar água, você buscou água em tanta situação, você buscou acalmar a sua sede com 5 maridos e ainda tem outro que não é seu marido e ainda não conseguiu acalmar a sua sede, mas eu estou aqui e eu tenho uma água que posso dar para você que vai acalmar a sua sede eternamente. Graça aí, verdade. A lei só é verdade. A lei é aquele espelho que nos mostra a verdade sobre nós. Mas Jesus Cristo nos mostra a graça de Deus, que nos salva da nossa condição, que nos liberta, que nos levanta. E você vai ver isso constantemente no Evangelho de João. Pessoas que estão totalmente perdidas, cegos de nascimento. Não somos todos cegos de nascimento. Um aleijado de nascimento. Não somos todos aleijados de nascimento. Pessoas que não temos esperança nessa vida, nesse mundo. Então Ele vem e nos levanta. Graça. Essa é a glória que Ele revelou nesse mundo. A glória de Deus. Sim, também revelou às vezes o poder de Deus, a vida de Deus. Ele levantou os doentes, Ele curou os enfermos e ressuscitou os mortos. Mas sempre o fez não como uma questão simplesmente de revelar poder, mas de amor, de graça. Sempre foram atos de amor, de graça, por aqueles pelos quais Ele fez aqueles milagres. Esse é o Filho de Deus. Essa é a glória de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de contemplar a sua glória, o que contemplamos? Sim, um dia veremos a glória dele, manifestadamente, eterna, aquela glória que faz João cair como morto aí aos seus pés em Apocalipse. Mas, agora, que glória contemplamos? É a glória dele encarnado, da sua vida, da vida divina, do caráter divino, da graça de Deus nele, na sua encarnação. Contemplamos a sua glória na sua encarnação. Deixou a sua glória, se despojou. Abandonou tudo e tomou essa forma humana. Logo vemos a sua glória na sua vida, no seu caráter, na sua caminhada. Contemplamos a sua glória, sobretudo na sua morte. No amor supremo que Ele manifestou lá na cruz. No momento de Getsemane, como Ele caminhou para a cruz, como Ele nunca abandonou o propósito do seu amor, em face de qualquer sofrimento que Ele afrontou. E finalmente na sua ressurreição e exaltação. É na vida inteira dele que se revela a sua glória. E essa glória que está disponível para todos nós. Amém? E que nós podemos contemplar nele. Então, é uma glória que de alguma maneira está velada para as pessoas que não têm fé. Você viu, muitas pessoas viram Jesus Cristo, ouviram Jesus Cristo, mas não conseguiram enxergar nada nele. Não conseguiram enxergar a glória de Deus, porque eles não
tiveram fé, mas é para as pessoas que creem, que têm fé, que podem contemplar a glória de Deus em Jesus Cristo. Então, eu queria colocar isso primeiro, para logo entrar no que Paulo nos diz sobre a visão ou a transformação por meio da contemplação da sua glória. Mas quando falamos de contemplar a sua glória, pense nisto. Não, a ênfase do Evangelho não é simplesmente a contemplação da glória dele exaltado, na sua exaltação. Sim, aí ele está glorificado, porque ele retornou de alguma maneira à glória que ele tinha desde a eternidade com Deus. Mas também está a glória da sua encarnação, a glória da sua humilhação, a glória da sua obediência até a morte, a glória do seu amor supremo pelos seus até a morte da cruz, a glória da sua ressurreição e a glória da sua exaltação. Em tudo isso ele revelou a sua glória. E aí que nós contemplamos a sua glória. Por isso João diz, o que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a temos visto. E então vos anunciamos e vos testemunhamos da vida eterna que estava com Deus e se nos manifestou. Disso nós falamos, dessa experiência, do que nós vimos, do que nós tocamos, do que nós contemplamos em Jesus Cristo. E aí nós vimos, continuamos a ver, a glória de Deus, é a glória do Filho de Deus. Agora, tudo isso é que nós chamamos de Evangelho. Mas o que a Bíblia chama de Evangelho. Mas nós precisamos entender que Evangelho é isso. Evangelho são os fatos centrais sobre Jesus Cristo, os fatos da sua vida, os fatos a respeito de tudo que ele fez nesse mundo. Isso é especificamente o Evangelho. E o significado desses fatos. É isso que nós principalmente contemplamos. Vamos ver o que diz João, o que diz Paulo nesse respeito. Vamos voltar para o versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então ele diz, estamos contemplando a glória do Senhor como através de um espelho, isso significa através da fé. Por isso é tão importante a ênfase que faz João também na fé. Nós só podemos contemplar a sua glória através da fé. Mesmo se nós tivéssemos o Senhor hoje entre nós, como aqueles dias, nós precisaríamos de fé para ver a glória de Deus nele. As pessoas que não acreditaram nele não viram a glória de Deus nele. Sempre vai ser necessária a fé até que ele se manifestar claramente no final, quando ele voltar por nós. Então, sempre é preciso a fé. Isso significa através de um espelho. Mas quando vemos a sua glória, somos transformados. Quando contemplamos o amor dele, não somos transformados e aprendemos e somos capacitados para amar como ele. Quando vemos a humilhação dele, não somos capacitados para sermos humilhados junto com ele. Quando vemos tudo o que ele era nesse mundo, nós somos capacitados pelo Espírito para sermos como ele era nesse mundo. Você entende? É através da visão dele, mas a glória humanizada dele, porque se nós viéssemos a glória de Deus sem ser encarnada, nós não seríamos nunca transformados. É porque essa glória se fez humana, vamos dizer assim. Se fez carne, que nós podemos ser como ele. Porque nós somos carne. E por isso, então, é que ele se fez carne. Então, diz ele, vamos sendo transformados. E aqui a chave é essa expressão. Vamos sendo transformados de glória em glória. Nós contemplamos pela fé, e isso significa através de um espelho, a glória do Senhor, através de todos os estágios da sua vida, principalmente focados na sua morte e na sua ressurreição. E logo depois, diz Paulo, isso vai sendo de glória em glória. Quer dizer, a visão da glória do Senhor vai crescendo, vai sendo cada vez mais profunda, mais ampla. Vamos compreendendo cada vez mais, com uma visão mais ampla, mais clara, mais nítida, pelo Espírito de Deus, estamos compreendendo, vendo a glória do Senhor. Mas agora, Paulo diz, nós somos transformados pela contemplação da sua glória. Então, o que significa transformados? O que quer dizer Paulo com transformados? A expressão que ele usa aparece 3 vezes no Novo Testamento. E a palavra é metamorfoseados.
grega. A palavra é metamorfose, que nós conhecemos pela metamorfose dos, na verdade, hoje em dia, na biologia, né? A transformação, a metamorfose dos insetos. Então, só que no tempo antigo, essa palavra era usada num sentido mais amplo. A transformação é ir de uma forma, de uma maneira, para ser transformado em outra coisa totalmente diferente. Como acontece com, como que se chama, um verme pequeno, uma lagarta, né? Lagarta, um bicho feio, até perigoso algumas lagartas. Então, como aquela lagarta de fogo que vocês têm aqui no Brasil. Então, mas é um bicho. Mas ele chega um momento que entra e faz uma, em espanhol se diz um casulo. Então, não é a mesma palavra. Você faz um casulo e chega um momento que o casulo se abre e o que sai de dentro é totalmente diferente. A lagarta se transformou em uma coisa totalmente diferente. Aquela lagarta feia se transformou em uma coisa formosa, bela, linda, uma borboleta. Isso é transformar, metamorfose. Todos nós somos como lagartas, não é? Bichos que andam pelo chão, assim, bem sujos. Mas um dia seremos transformados. E iremos pelos ares, por dizer assim, estaremos numa dimensão eterna e celestial, como borboletas. Então, Paulo está falando disso, de uma transformação radical de todo o nosso ser. Mas como acontece isso? Estamos sendo transformados. Ele diz, porque contemplamos a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas na prática, ontem eu falei de que falaríamos, tentar de falar de alguma coisa prática. Como isso acontecer pode acontecer na nossa prática, na nossa vida prática? Então vamos a ir a outra menção que faz do uso da palavra metamorfose que faz Paulo. Capítulo 12 de Romanos, 12 e 1. Romanos 12 e 1. Agora, você sabe qual que é o grande tema da carta ou da epístola aos Romanos? O Evangelho, o grande tema é a glória do Evangelho. A glória do Evangelho, que são os fatos centrais, principais, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o grande tema de Romanos. Por que falou isso? Porque olha como começa o capítulo 12, versículo 1. Irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Você lembra, então, o que pediu a Deus de Abraão? Um sacrifício. Que tipo de sacrifício, especificamente? Um holocausto. E isso significa um sacrifício de total e inteira dedicação, consagração a Deus. Então, Paulo diz, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Ele diz, se nós entendermos realmente as misericórdias de Deus, quer dizer, o que Deus fez por nós em Cristo, se nós temos uma verdadeira compreensão disso, o que segue, coerentemente, logicamente, o que segue disso? A nossa total consagração a Deus. Porque nós só podemos responder ao amor de Deus com amor. O nosso amor é sempre fruto do seu amor. A falta de amor em nosso coração, por Deus, por Cristo, de devoção, de consagração, tem apenas uma explicação. Sabe qual é? Falta de compreensão do amor de Cristo. Quando nós não entendemos o amor de Cristo, quando o amor de Cristo realmente não tem avalado, ou como diz Paulo, constrangido os nossos corações, nós não entendemos o seu amor, então não somos capazes de amar o Senhor Jesus Cristo. Porque nós o amamos a Ele, diz João, por quê? Porque Ele nos amou a nós primeiro. Nosso amor sempre é uma resposta ao seu amor. Quanto mais entendemos o amor dele, quer dizer, o Evangelho, porque isso é o amor dele, o Evangelho. Quanto mais entendemos o significado do Evangelho nos nossos corações, então mais somos capazes de amar Ele. Por isso Paulo diz, irmãos, vos rogo, pelas misericórdias de Deus, quer dizer, por tudo que Deus fez por nós em Cristo. As misericórdias é um resumo de tudo o que Paulo falou desde o capítulo 1 até o capítulo 8 de Romanos. O que Deus fez por nós em Cristo. Então,
pelas misericórdias de Deus. Agora, como resposta, como ele vai dizer logo a continuação, como uma resposta lógica, coerente, racional, a única resposta possível, qual que é? Apresenteis os vossos corpos. Corpos. Por que essa palavra é uma chave aí? Porque aquele verbo se fez carne, se fez um corpo, se fez um corpo humano, tomou, assumiu um corpo físico, humano, como o nosso corpo. Por isso Paulo está pensando nisso. O vosso corpo. Ele não diz a vossa mente, simplesmente a vossa alma, poderia dizer, mas ele diz o vosso corpo. E como apresenteis o vosso corpo? Em sacrifício vivo, santo. Santo significa consagrado, afastado, separado para Deus. Agradável a Deus, que é o vosso culto, ou adoração, a palavra aí é adoração, culto é a mesma. Racional, lógico, coerente. Quer dizer, é a única maneira coerente, consistente, racional, lógica de responder à graça de Deus. Não existe outra. Se nós realmente conhecemos a graça de Deus, a graça revelada em Jesus Cristo, então a única resposta nossa possível é esta: consagração total. É isso que está falando. Isso é muito importante, irmãos. Porque sem essa consagração não existe transformação possível. Não existe. Estamos falando praticamente. Nunca seremos transformados se primeiro nós nos consagramos. Mas o que quer dizer consagrar-se? Normalmente, porque em alguma escola, em alguma tradição cristã, a consagração é vista como um ato único. Um dia, o irmão fala, né? Um dia eu entendi, me consagrei ao Senhor totalmente, completamente, e daí para frente eu fiquei uma pessoa consagrada. Sim, mas a ideia aqui não é essa. Não é apenas de uma consagração única, porque o holocausto tinha uma característica. Ele na Escritura é chamado do sacrifício da manhã e da tarde. E era um sacrifício perpétuo. Quer dizer, o holocausto deveria ser oferecido todas as manhãs e todas as tardes, a cada dia da semana, todos os meses do ano e todos os anos. Por isso é também chamado em Daniel o sacrifício, o contínuo sacrifício. Ou o sacrifício contínuo. Você lembra o que aconteceu quando os judeus voltaram do exílio, lá em Babilônia, com Zorobabel? O primeiro que eles fizeram foi restabelecer, reconstruir o altar. Que altar? O altar dos sacrifícios. Para o quê? Para oferecer o sacrifício contínuo do holocausto da manhã e da tarde. Então, tudo que Deus fez por nós em Cristo, diz Paulo, demanda de nós, exige de nós apenas uma resposta. Qual? Sacrifício de holocausto. Quer dizer, consagração constante, contínua, da manhã e na tarde. Todos os dias. Nós precisamos consagrar o nosso corpo ao Senhor, diz Paulo. Não apenas uma vez por semana, não apenas uma vez por ano, ou uma vez na vida, mas todos os dias da nossa vida. Manhã e tarde. Somos de Cristo. Pertencemos a Ele. Somos dele. É isso que significa. E isso nos fala de quê? Em termos práticos. Prioridades. Se você fizer agora, eu não vou pedir para você falar, mas faça em consciência, dentro do seu coração, realmente, peça ao Senhor. Senhor, examina meus pensamentos, meu coração, os desejos do meu coração. Me ajuda, Senhor. Qual é a verdadeira lista de prioridades da minha vida? O que é o mais importante? Aquilo que eu nunca deixaria de fazer. O primeiro, o supremo. Paulo diz, a primeira coisa na nossa vida, o primeiro, o mais importante, é a nossa consagração. Constante, diária, pela manhã e pela tarde. Essa deve ser a nossa prioridade. A consagração do nosso corpo. Mas isso o que quer dizer? Em termos práticos.
Como nós podemos oferecer? Porque ele diz, já não se trata mais de um sacrifício de um animal. Não é que você vai trazer um animal, um cordeiro, o que seja, e vai colocar aí no altar e vai... Não, nunca mais. Cristo ofereceu o sacrifício perfeito por nós. Não precisamos oferecer mais esse sacrifício. É porque ele ofereceu o holocausto perfeito, de obediência perfeita, de perfeita justiça aos olhos de Deus, é que nós não precisamos mais sacrifícios para agradar a Deus. Esse sacrifício que ele fala aqui não é um sacrifício para atrair sobre nós o favor de Deus, o amor de Deus, não. Irmãos, por favor, precisamos entender isso. Nós não precisamos fazer nada para que Deus nos ame. Não precisamos fazer nada para que Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, os olhos de amor de Deus estejam sobre nós, porque Cristo fez tudo para que isso aconteça eternamente. Somos amados por Deus por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Ele nos amou até o fim, supremamente. E esse amor é suficiente para nós. É eterno, nunca mudará. Então não é isso. Então o que é? Não é que nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus nos ame. Não. Paulo diz, é porque de que outra maneira poderíamos responder ao seu amor? Se formos coerentes e lógicos. Você entende o que ele está falando? Se nós não fazemos isso é porque não entendemos seu amor. Porque o amor de Cristo nos constrange pensando nisto. Que se um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por amor deles. É isso que está falando. E esse é o sentido desse texto. Ele nos fala daquele holocausto, onde você oferece amanhã e à tarde, constantemente, o seu corpo. Então, ele está continuando com uma ideia que ele começou no capítulo 6 de Romanos. Veja o capítulo 6, já vamos estar terminando. Capítulo 6 de Romanos. Romanos capítulo 6 nos diz que nós estávamos todos em Adão, todos nós estamos incluídos em Adão, no pecado de Adão, todos em Adão nós fomos feitos pecadores e fomos colocados sob o controle, o poder, sobre o poder, sobre a escravidão, sobre a escravidão do pecado. E o pecado era o nosso chefe, nosso amo, e ele nos escravizava e nós fazíamos a vontade do pecado em tudo. E então nós oferecíamos constantemente o nosso corpo, os membros do nosso corpo, quer dizer, os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa boca, nossos pés, o nosso corpo, os membros do nosso corpo, para servir ao pecado. E fazíamos sempre, em todo, a vontade do pecado. Então, o nosso corpo se habituou, essa é a palavra-chave aqui, ficou habituado a fazer a vontade do pecado, ficou com uma lei, um hábito do pecado nele para sempre servir ao pecado. É isso que nós fazíamos. Como que nós apresentamos o nosso corpo ao pecado? Simples. Cada vez que você usa o seu corpo para pecar, você está apresentando o seu corpo ao pecado. Quando você usa seus olhos para olhar coisas pecaminosas, você está apresentando seus olhos ao pecado. Quando você usa suas mãos para fazer coisas pecaminosas, roubar ou bater em outras pessoas, qualquer coisa que você faz com as suas mãos que são pecaminosas, então você está apresentando as suas mãos ao pecado. E quando você usa os seus pés para ir para lugares onde o pecado reina, o que está fazendo? Apresentando seus pés ao pecado. E nós éramos muito fiéis em fazer isso. Na verdade, nós fazíamos todos os dias, amanhã e à tarde. Não era assim. Porque éramos os escravos do pecado. Então Paulo diz, mas agora, o que aconteceu? Nós fomos incluídos na morte de Cristo. E fomos sepultados juntamente com Ele. E lá na cruz nós fomos mortos juntamente com Cristo e fomos unidos a Cristo na sua morte. De maneira que a morte de Cristo não apenas foi a sua morte por amor de nós, mas também foi a nossa morte junto com Ele. Ele nos incluiu na sua morte para nos libertar do poder do pecado, da escravidão do pecado. De maneira que nele nós morremos realmente o pecado. E agora estamos vivos para Deus, porque agora temos dentro de nós a vida dele. Porque Ele ressuscitou, porque Ele se levantou dentre os mortos, assim também diz Paulo. Todos nós nos levantamos juntamente com Ele, na ressurreição. E agora estamos vivos para Deus. Temos a vida de Cristo em nós. E por essa vida,
já não somos mais escravos do pecado. Então, o que precisamos fazer agora? Veja o que diz o capítulo 6, versículo 12. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, vosso corpo, os membros do vosso corpo, de modo que obedeçais em suas concupiscências. Tampouco apresenteis vossos membros ao pecado, e aí está a chave, como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos, está vendo? A Deus, como vivos dentre os mortos, os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. E se nós fizermos isso, o que acontecerá? O pecado não se apoderará de vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, essa ideia é que ele está repetindo aqui no capítulo 12, versículo 1. Apresentai os vossos membros a Deus. Constantemente. Constantemente. Apresentai os vossos membros à justiça de Deus. Apresentai vossos membros ao que é santo, ao que é puro, aquilo que é verdadeiro. É isso que está falando. Então, essa é a ideia central, que o nosso corpo deve ser consagrado agora a Deus. E as coisas que pertencem ao Espírito de Deus, ao Evangelho, à verdade, a Deus mesmo, ao reino de Deus. Vamos continuar então o capítulo 12, porque ele vai entrar mais profundamente nisso. Ele diz, porque Deus é o vosso culto racional. Já falamos que isso significa primeiramente que é a resposta racional, coerente à graça de Deus, mas também significa o seguinte, que agora Deus não pede mais de nós sacrifícios rituais, como aqueles do Velho Testamento, mas, na verdade, o que ele pede é um sacrifício do coração, da mente, do corpo, mas no sentido não mais material, físico, de fazer rituais, senão uma consagração interior, do espírito primeiro, logo da mente e logo do coração. Por isso diz culto racional. Já não é mais aquele culto do Velho Testamento. Esse é o segundo sentido. E agora, versículo 2. E não vos adapteis às formas deste mundo. As formas deste mundo. Amanhã eu acho que vamos falar um pouco das formas deste mundo. O que significa adaptar-se às formas deste mundo? Ou como traduz a Bíblia de vocês? Alguém pode me ler? Ou não sejais conformados a esse mundo, o século também, que é outra tradução possível, né? A essa idade, ao espírito, a ideia que governa essa idade. Não vos conformeis. A mesma ideia. As formas dessa idade, as ideias que governam esse mundo, essa idade, não vos conformeis a elas. Quer dizer, não vos conformeis na mente, no coração, nos desejos, na vontade, a essa mente, ou a esse espírito, ou a essa forma do mundo. Mas, e aqui vem a mesma palavra, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra aqui é a mesma, metamorfoses, transformação. Mas veja que é interessante a maneira que usa aqui Paulo a palavra, transformação. Lá ele diz que, em 2 Coríntios, ele diz que nós somos transformados. Nós somos o objeto da transformação. É o Espírito que nos transforma. E nós somos o objeto que ele transforma. Vamos supor assim como um olheiro trabalha sobre um vaso. E o vaso é uma massa que ele vai transformar segundo a vontade dele, né? Passivamente a massa recebe a ação do oleiro para ser transformada. Um vaso. Mas aqui a ideia é um pouco diferente. Aqui a ideia é que nós somos transformados, mas com a nossa participação. É como se a massa pudesse fazer alguma coisa também para responder ao oleiro, ao trabalho do oleiro. Porque aqui Paulo está usando uma voz grega que implica ou indica que nós recebemos a ação de Deus sobre nós, mas também nós agimos junto com Deus. Respondemos à ação de Deus. E isso significa que nós somos parte do processo de transformação. Você entende? É a nossa resposta. E como nós participamos? Paulo diz, é assim, principalmente, por meio ou pela renovação da vossa mente. E a chave está aqui. Como nós nos transformamos?
pela renovação da nossa mente. A chave, então, é a renovação da mente. E quando ele fala de apresentar o corpo, está dizendo que nós apresentamos o nosso corpo para quê? Para que aconteça a renovação da nossa mente. Então, para pôr isto de uma maneira prática, Paulo está falando de que nós precisamos apresentar o nosso corpo para certas práticas ou disciplinas habituais, constantes, que produzem a transformação da nossa mente. E produzem que a nossa mente seja conformada à mente de Cristo. É isso que ele está falando. Amanhã, se Deus permitir, vamos ver o que Paulo nos fala dessas práticas habituais que permitem que a nossa mente seja transformada e que são parte da responsabilidade nossa no processo de sermos transformados à imagem de Cristo. Porque, como nós falamos ontem, a contemplação de Cristo requer, demanda a nossa participação constante. O que nós fazemos para contemplar ao Senhor? Então, amanhã, se Deus permitir, vamos falar das práticas que Paulo nos ensina, que a Escritura nos ensina. Nós podemos ver não apenas em Paulo, mas também na vida do Senhor Jesus Cristo, principalmente. Que coisas fazem com que nós possamos trazer a nossa mente e a nossa mente seja conformada e renovada, para que nós sejamos transformados. A questão da mente, irmãos amados, é uma das questões mais importantes na nossa vida cristã. A mente não nós temos que pensar apenas como se for a mente que cogita, que razoa, que faz conclusões lógicas, a mente que nós usamos para estudar algum assunto importante, ciência ou, não sei, seja lá o que nós estudemos, que requer de nós uma concentração, uma atividade de razoamento forte. Mas a mente na Escritura é muito mais do que isso. A mente inclui também as lembranças, a memória, inclui também as emoções, os sentimentos, inclui também os desejos, os afeitos, inclui também a imaginação. Tudo isso tem que ser renovado para nós sermos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. E isso significa que nós somos chamados a essa vida de contemplação. E através de certas práticas nós podemos contemplar ao Senhor Jesus Cristo. Paulo nos fala dessas práticas. Só que nós, quando lemos os textos de Paulo, normalmente passamos elas por alto, porque, na verdade, como eu já falei ontem, nós perdemos muito do que significa realmente uma vida de contemplação, na nossa modernidade, vamos dizer assim, na nossa vida moderna. Precisamos recuperar essas práticas que estão ensinadas na Escritura, sobre o que significa realmente uma vida de contemplação, de comunhão, de união com Cristo, em termos práticos. E isso traz a renovação da mente, e isso traz a transformação de toda a nossa vida. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos tão gratos de ouvir a Tua palavra. Teu Espírito nos está chamando a uma maior consagração, devoção, uma vida de real devoção, de real consagração, de real participação da vida do teu Filho Jesus Cristo. Uma vida de real contemplação. Nós passamos a vida inteira contemplando tanta coisa que não nos faz nada bem. Focados em tanta coisa que não produz nada bom para nós. Mas nós precisamos daquilo que realmente tem valor eterno. Aquilo que realmente tem um valor supremo e eterno. E isso é a contemplação da glória de teu Filho Jesus Cristo. Sermos cativados pela glória de teu Filho, pela glória da sua graça, pela glória do seu amor, pela glória da sua vida perfeita de obediência, de sacrifícios, de negação, de humilhação. Essa vida que ele viveu na terra, seja o ponto focal da nossa contemplação, do nosso amor, da nossa devoção, para dessa maneira sermos transformados na contemplação da glória do teu Filho. Quanto precisamos de contemplar teu Filho? Quanto precisamos de que o nosso coração seja atraído para teu Filho, para amar supremamente Ele, como Ele nos amou primeiro a nós. Pai, nós te pedimos tudo isto no nome do teu Filho Jesus Cristo.